Pessoal, então, eu queria pedir só um favorzinho. Vocês podem deixar o microfone desligado. Aí, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só vocês abrir o microfone e perguntar, tá bom? Então, esse aqui é a continuação. Aula passada eu encerrei aqui falando sobre os erros de Lamarck. Eu falei dos erros de Lamarck e tal, e aí encerrei minha aula aqui. Aí eu vou continuar hoje falando sobre Darwin, darwinismo. Aí eu tinha comentado na aula passada que o início de tudo foi com Lamarck, ele que veio trazendo as ideias sobre o evolucionismo. E Darwin, ele pegou um bonde já meio que tá meio que andando, né, entre aspas, né? Já pegou a conversa do evolucionismo já de uma forma já andando. Só que como as ideias de Lamarck não eram as ideias bacanas, as ideias favoráveis ou ideias bacanas mesmo, ele fez o seguinte, ele começou a fazer o estudo da evolução de novo, só que de uma forma diferenciada. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre Charles Darwin. Quem foi Darwin, o que ele fez da vida, como é que ele morreu e tal. O nome Darwin, ou Charles Darwin, né, é uma homenagem a um parente dele, um parente dele que tem o nome de Charles, mais exato, o tio dele, mais exato. Ele nasceu em 1809 na Inglaterra e abandonou os estudos da medicina para o estudo da teologia. Então, ele estava seguindo os passos da família, que o pai era médico, toda aquela coisa, né? Que antigamente, lá nesses anos passados, existia uma questão de hierarquia, né? Você seguia os passos do pai, do avô, do tio, sei lá. E ele seguia os passos do pai, que era a medicina. Só que Charles Darwin ele tinha uma situação financeira, né, muito top, né? Ele tinha condição boa. A família era bem, tinha um poder aquisitivo bem interessante. E aí, ele abandonou o estudo de medicina e foi fazer teologia. Teologia, para quem não sabe, é o estudo da Bíblia. As pessoas estudam a Bíblia. Ele foi estudar teologia. E em 1959, ele escreveu um livro, que é A Origem das Espécies, que contém na sua teoria sobre evolução e denominado a seleção natural. Só que antes disso tudo, ele sofreu muito, ele ficou doente e tal. Uma filha mais velha dele morreu de uma doença que a gente conhece hoje como pneumonia. Ela morreu de pneumonia e ele, inclusive, ele pegou essa mesma doença. Antes dele morrer, ele ficou meio doido, tipo assim, ficou loucão, ficou maluco, tal. Ele começava a ver as coisas, tal. Ele tinha paranoia do caramba, ele ficou paranoico depois da morte da filha dele. Por que isso? Ele via na filha dele tudo que ele era, tudo que ele fazia, a filha dele tinha todo esse a mesma, como é que se fala? A mesma linhagem. Queria fazer também, ele fazia pesquisa, ela gostava de pesquisar também. Então, tipo assim, ele via tudo nela. Então, ele tinha a filha mais velha dele como a sucessora dele, né? Só que, infelizmente, ela morreu aos 10 anos de idade. E ele morreu de doideira. Só que ele era muito cristão, evangélico. Ele era evangélico, não, né? Ele era cristão e ele ia na igreja e tal. Com o passar do tempo, ele percebeu que a Bíblia, ou a igreja em si, o cristianismo, ficava meio que na ciência, meio que atrapalhava um pouco os estudos dele, porque ele tinha essa ideia de seleção natural, falar da evolução e tal, e a igreja falava muito do fixismo e do criacionismo, né? Que tudo que Deus criou era imutável, que não sofria alteração e tal. E já Darwin já vinha com a questão da seleção natural, voltada um pouquinho para o lado assim que tudo vai sofrer alteração e tal. Então, Charles Darwin ele criou esse livro, Seleção Natural, e para ajudar, nem a esposa dele apoiou ele no início, né? Ele sofreu muito por isso. Antes de publicar o livro, existia um cara, um inglês também, que escreveu o livro sobre a origem da seleção dos animais, ou seleção natural, que é o chamado de Wallace. Lembra desse nome, Wallace? O Wallace ele escreveu o livro antes de Darwin. Inclusive, ele mandou uma cópia do livro para Charles Darwin ver. Então, o Charles Darwin não foi o primeiro a escrever um livro sobre a seleção natural. Existiu o Wallace, a gente vai falar lá na frente do Wallace. O Wallace também escreveu um livro sobre a origem da vida, a seleção natural. Beleza? Pessoal, estão me ouvindo? Tá tudo ok?
Tá tudo certo, professor. Perfeito. Vamos lá, vamos continuar Tá então. certo? Tá certinho. Tá. Vamos lá. Então, a teoria de Darwin causou enorme polêmica na época e foi muito combatido principalmente pelos membros da igreja, que é o cristianismo, né? A igreja tinha uma ideia e ele tinha uma outra ideia que não tinha nada a ver com o que a igreja estava falando. A igreja falava do criacionismo, do fixismo e ele falava da ciência, né? Aquela briga, aquela rinchazinha, né? De porradinha assim entre a igreja e a ciência e tal, e no final os dois têm tudo a ver. E aí começaram a fazer as chacotas com Charles Darwin. Por que fizeram a chacota com Charles Darwin relacionado ao macaco? Vou explicar para vocês. Tem um momento que Charles Darwin fala bem assim: nós, seres humanos, temos um grau de parentesco muito grande com quem? Com os primatas, os macacos. Ou, no caso, nós temos o mesmo ancestral comum. Aí, desculpa. E aí a igreja começou a falar o seguinte: que Darwin falou que nós viemos do macaco. Em momento algum ele falou isso. Você pode pegar o livro de 1.200 páginas, dá um pouquinho mais de 1.200, e ler para você ver. Em momento algum ele falou que nós viemos do macaco. Mas como o cristianismo queria provar que ele estava errado, começaram a fazer essas chacotas, essas charges, zoando Charles Darwin. Beleza? E aí, né, você sabe, né, chacota, tal, bullying purinho, né? Bullying, se fosse hoje, seria bullying. Mas vamos lá. Charles Darwin ele fez uma viagem pelo mundo, certo? Ele viajou o mundo todinho, praticamente todo, né? Em busca de artefatos, na diversidade da flora, da fauna, buscando aí os locais onde ele poderia encontrar espécies diferentes. Aqui no mapa, do que vê, ó, tá vendo essas bolinhas pretas? Foi os pontos onde o Charles Darwin ele passou com o seu navio. Darwin partiu da Inglaterra a bordo do navio inglês chamado Beagle e viajou durante 5 anos fazendo essa viagem para mostrar ou fazer pesquisas, né, relacionada a isso daí. Perfeito? E Darwin, durante a viagem, realizou escavações, coletas e anotações e analisou a diversidade da flora e da fauna de cada local. Perfeito? Você sabe o que é flora e o que é fauna, né? Pelo amor de Deus. As observações que ele levará Darwin a elaborar a teoria da evolucionista ocorreu durante a sua viagem ao redor do mundo. O livro dele, a ideia de ele escrever esse livro Origem da Vida, veio dessa viagem que ele fez durante esse período de tempo. Certo? Que foi aí que ele descobriu um local muito bacana chamado Ilhas de Galápagos. Existe um arquipélago lá, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um arquipélago de ilhas, são várias ilhas. Foi aqui que ele começou com a ideia da seleção natural. Por que foi aqui que ele começou com a ideia da seleção natural? Porque cada ilha que ele visitava, ele percebeu que tinha coisas diferentes, animais diferentes, plantas diferentes, no caso a fauna e a flora era diferente. Perfeito? E principalmente alguns animais que ele viu que tinha numa ilha e tinha na outra tinha aspectos diferentes. A ilha de Galápagos chamou a atenção de Darwin e os animais próximos semelhantes, mas se diferem, né, de algumas características, questão de bico, nadadeiras, asa, casco, no caso de tartarugas, desse tipo. E ele começou a perceber que existia ali uma certa diferença nesses animais, mas eles eram da mesma origem. E aí vem a ideia da seleção ancestral comum e a seleção natural. O que significa tudo isso? Quando Charles Darwin começa a falar do ancestral comum, ele está falando lá dos nossos antepassados, os primeiros mamíferos, os primatas lá atrás. Quem perdeu a primeira aula não deu para ver, mas eu mostrei que tem os primatas, os primeiros seres, primatas não, desculpa, os ancestral comum, que seriam os primeiros mamíferos naquela época. E aí, a partir deles, houve a evolução dos outros animais. Foi a ideia de Charles
Darwin em relação à evolução. Se você for olhar na Bíblia, a Bíblia é um pouco diferente, né? Não vou entrar em partes agora. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso continuar? Dúvida? Certo? Para mim tá certinho, professor. Pode continuar. Beleza, então. E aí, uma coisa bem interessante. Isso aqui, ó, eu fosse vocês, anotava no caderno de vocês aí, ó. Beleza? Isso aqui vai cair, sabe aonde? No Enem de vocês, ó. Os tentilhões de Darwin. Esse aqui foi um dos maiores estudos de Darwin foi esse aqui, ó. Os tentilhões. Isso aqui é muito famoso no Enem, muito famoso nos concursos, muito famoso nas provas de vestibular de empresas privadas. Durante a viagem no arquipélago de Galápagos, ele descobriu ó, as 14 espécies de tentilhões, que ficou conhecido como tentilhões de Darwin. É claro, esses pássaros têm uma família, né? A família dos fragilídeas, onde ele buscou informações. As aves de Galápagos foram de grande importância para o desenvolvimento da teoria de Darwin sobre a atuação da seleção natural nas espécies. Quando ele fala isso daqui, ó, atuação na seleção natural das espécies, ele está falando, gente, disso aqui, ó, do bico de cada um deles. Se vocês olharem, todos eles têm um bico diferente, ó, cada um tem um bico diferente. Então houve uma seleção do ambiente. Lembrando que eles estavam na mesma ilha, no arquipélago ali tudo próximo, mas cada ilha tinha uma vegetação diferente, uma umidade diferente, um clima diferente. Então o pássaro ele começa a se adaptar. Lembrando que isso é um ancestral comum, né? O ancestral dele era o comedor de solo. Ele começava comendo solo. É... Aí o que aconteceu? Ele pegou e começou a evoluir, tá vendo? Aí ele foi para os insetos, depois foi para os cactos e depois para os sementes. Então ele foi evoluindo, lembrando que são da mesma família, mas com funções do bico diferentes. Foi aí que ele começou a ver a seleção natural, que é a adaptação ao meio que você está. Ah, mas é o ambiente se adapta ao indivíduo? Não, é o indivíduo que se adapta ao meio ambiente. Perfeito? E ele ficou impressionado com as espécies de tentilhões, pássaros da família dos frigilídeas, que ocorre nas diferentes ilhas. A semelhança entre essas espécies levou Darwin a supor que todas elas se diferenciaram a partir de um grupo de ancestral comum, que é o grupo de ancestral comum. É o que eu estou mostrando para vocês aqui. Ó. Começou tudo aqui embaixo. Perfeito? Que teria migrado migrado de uma ilha para outra há muito tempo, de um continente para as ilhas, e que, se por seleção natural, teriam se adaptado a diferentes modos de vida, dando origem a diferentes espécies. Pessoal, eu não coloquei aqui não, mas isso aqui é conteúdo de Enem. Se vocês puderem depois anotar aí, ó, e dar um foco maior. Aqui eu estou dando um foco aqui, mas esse aqui é conteúdo de Enem, tá, gente? Ele é muito importante. Beleza? Os estudos dessas aves foi fundamental para a elaboração de sua teoria chamada de seleção natural. Dúvida, pessoal, até aqui? Posso continuar? Pode. Pode continuar. Então vamos lá. Darwinismo. A grande semelhança entre os trabalhos de Lamarck e de Darwin é que o ambiente desempenha um papel ativo, crucial para as modificações nas espécies. Então, gente, Darwin e Lamarck teve um momento na história que foi assim, o momento em si, né? Foi aquele momento. Por que foi aquele momento? Foi um momento onde que a Jean Baptiste e Charles Darwin eles conseguiram encaixar uma parte da vida deles, dos estudos deles, que foi o papel ativo do meio ambiente, o ambiente que é crucial. O ambiente ele foi ativo. Por que foi ativo? Modificações nas espécies.
Lembra do que eu acabei de falar uns minutinhos atrás? O ambiente ele não modifica para se adaptar para uma espécie, mas sim que a espécie que se adapta ao meio ambiente. Lamarck, ou Jean Baptiste, e Charles Darwin, que é o Darwin, eles tiveram essa mesma ideia, a modificação nas espécies. Ou no caso, o ambiente não sofre nenhuma mudança, mas sim os animais ou as espécies que vão fazer o quê? Sofrer a mutação. Eles vão se adaptar àquele meio ali para sobreviver. E aí ele falou, Lamarck diz o quê? Induz as modificações, ou no caso, o ambiente induz o animal ou o ser vivo ali a se modificar. Charles Darwin falou o quê? Selecione as modificações, ou no caso, a ideia dos dois era bem parecida. Induzir a modificação significa o quê? Eu moro aqui no bairro de São Francisco, com temperatura de 60 graus aqui na sombra, e do nada para Polo Sul. E lá tá 50 graus, tá ligado? 50 graus. E aí o que vai acontecer? Esses 50 graus lá, ele vai me deixar numa situação complicada. Já os meus filhos, os meus netos que nascerem naquela região, adivinha o que vai acontecer com eles? Eles vão fazer o quê? O ambiente vai forçar eles a se modificarem. Em que aspecto? Em aguentar aquela temperatura ali naquele ambiente. Vocês estão conseguindo me compreender? Então, pessoal. Tá, professor. Perfeito. Continuando, então. Frases famosas, mas equivocadas. Talvez são frases que você escuta, vê numa prova. Cuidado com essas frases, pode usar cair numa prova de Enem e ser uma pegadinha. A primeira é: evolução é sempre um processo de especialização? Para Darwin, adaptação não é sinônimo de especialização ao longo do tempo. Então, não tem nada a ver. Evolução é sempre um processo de especialização? Não. Se é adaptação, então não é especialização, beleza? Só os mais fortes sobrevivem? Essa palavra, só os mais fortes sobrevivem, não existe. O que existe são os seres mais adaptados ao meio. E existe os seres menos adaptados ao meio. Então, os mais fortes não sobrevivem. Se os mais fortes sobrevivessem, os dinossauros não teriam sido extintos. Isso foi uma fala de quem? De Charles Darwin. Para Darwin, a maioria das vezes, sim, mas nem sempre. Senão os dinossauros hoje estariam aí. Os dinossauros foram extintos. Beleza? Homem veio do macaco? Isso daí é uma frase famosa, mas equivocada. O homem não veio do macaco. Charles Darwin falou o quê? O homem e o macaco tiveram um ancestral próximo comum. Isso que foi a fala dele. Lembra que eu falei lá atrás? Que o cristianismo lá, o pessoal ficava falando, né? Que Charles Darwin falou que nós viemos do macaco, evoluímos do macaco. Se nós fôssemos evolução do macaco, nós não precisaríamos casar, ter filhos, né? Ter vocês, no caso. Seria o quê? A gente pegaria um macaquinho ali, cuidaria dele, ele evoluiria e virava uma pessoa, não é isso? Não teria os macacos hoje na floresta. Então, o homem não veio do macaco, mas sim de um ancestral próximo comum. Grave essas três frases que são pegadinhas de Enem. Coloquei aqui porque são pegadinhas de Enem, tá bom? Teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin. Entre os indivíduos de uma mesma espécie, existe diferença, pessoal? Oi? Participação aí, pessoal. Ó, vou fazer a pergunta. Entre os indivíduos da mesma espécie, existem diferenças? Hã? Existe. Muito bem, eu tô vendo aqui no chatzinho aqui. Existe sim, gente. Significa o quê? Ele é da mesma espécie, acabei de falar ali atrás. Ele tem a mesmo gênero, as espécies são diferentes. Mas ele tem o quê? Existe diferença? Existe diferença sim. Perfeito? Vocês podem responder no chat aí que eu tô com o celular ligado aqui, eu consigo ver.
Aí eu tô vendo que tem gente saindo, entrando toda hora, beleza? O meio ambiente está com contínua mudança? O meio ambiente? O ambiente está sofrendo mudança? Aleatoriamente, ele está sofrendo mudança por causa do clima, não é verdade? Ele está sofrendo essa mudança. Mas essa mudança é para adaptação dos seres vivos? Não, ele tá sempre em constante mudança, mas é por causa do nosso clima, né? Infelizmente. Os recursos do meio são escassos? Os indivíduos competem entre si? Sim, os indivíduos competem. Inclusive, nós competimos por tudo. Hoje mesmo nós estamos competindo aí por emprego. Hoje nós estamos competindo por quem está namorando aí, né? Compete para ter um relacionamento, compete para tudo mesmo. Dos animais nem se fala, os animais são os que mais competem. Para acasalamento, para questão de água, de comida, tudo isso. A gente vê isso lá naquele conteúdo chamado de ecologia, quando a gente estuda ecologia. Vocês lembram? Então, quando a gente estuda ecologia, a gente vê isso daí, ó. Beleza? Outro, o meio ambiente exerce pressão que exclui aqueles indivíduos menos adaptados e mantém os mais aptos? Sim. O meio ambiente, com as mudanças, ele vai sofrendo e exercendo pressão, sim. E vai excluir. Exemplo, eu tenho um rio, uma lagoa aqui hoje. Essa lagoa, com o passar do tempo, ela vai diminuindo a quantidade de água por causa do efeito estufa, está esquentando, evaporando, está chovendo menos e a água vai ser escassa. Quando ela começa a ser escassa, está tendo a pressão ali do meio. E com isso ele vai começar a excluir alguns tipos de indivíduos menos adaptados. Exemplo, os peixinhos que estavam ali vão morrer, não vai ter outros. Alguns animais vão começar a se deslocar para outra região para ele poder se beber água, porque ele já não tem. Então a pressão do meio exclui sim. E quem vai ficar ali são os mais aptos. Os menos adaptados vão todos ser excluídos. E aí, para fazer essa ideia, o que eu fiz? Eu botei um funil aqui do lado, ó. Cadê meu mouse? Aqui. Tem um mouse aqui, tá vendo? Aí nós temos aqui, ó, esses grandões aqui, ó, são os menos adaptados, os menos aptos. E esses menorzinhos aqui são os mais aptos. Variabilidade da populacional, tá vendo? Há uma variabilidade. Esse aqui seria o meio ambiente. Esse aqui é o funil, que é o meio ambiente, perfeito? Quem vai passar no funil? Só os mais aptos. Tá vendo? Esses aqui são os mais aptos. Ou no caso, esses maiores, eles não se adaptaram àquele meio. Então eles não vão conseguir. A partir daí eles vão morrer, até pode ser extintos. Aí, ó, variação das espécies, pressão ambiente, que é a seleção natural, a famosa seleção natural. Seleção dos mais aptos. Esses aí são os mais aptos. Se são mais aptos, vão sobreviver. Então, os descendentes deles vão ser mais aptos também. É o que vai passar, ó, reprodução dos mais aptos. Tranquilo, pessoal? Tá dando para vocês entenderem? Eu tô indo rápido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat aí, tá, gente? Eu tô aqui para ajudar vocês. Tá joia? Vamos lá, então. Lembra que eu falei para vocês de alguns trabalhos que influenciaram a teoria de Charles Darwin? Aqui nós temos alguns, né, desculpa, alguns dos indivíduos aqui. Primeiro ali nós temos ali, ó, Thomas Malthus, que é o economista. Mas o que o economista tem a ver com os trabalhos que influenciaram muita coisa? Olha só que bacana o que ele falou. Thomas Malthus falou o seguinte: alguém falou para mim que a Sara não está conseguindo conectar. Ué, espera aí só um minutinho, gente. Hum, só um minutinho, pessoal.
Tô de volta, desculpa aí, tô tentando ajudar a Sarah a entrar lá. Vamos lá. Thomas Malthus, economista. Olha o que ele falou que ajudou Darwin, influenciou Darwin na fala, nos estudos dele. As populações crescem em progressão geométrica. A população cresce demais, enquanto que os recursos do meio, olha só, são o que? A progressão aritmética. Aritmética. O que acontece? Aumenta a população, mas os recursos diminuem. Perfeito? E aí o que acontece? Darwin falou o seguinte em cima do que Thomas Malthus falou. Dedução de Darwin. Como os recursos disponíveis para todos, como água, alimentos, abrigo, etc., os indivíduos começam a competir entre si. Sobrevivem quem? Aqueles melhores adaptados. Essa luta pela vida. Darwin chamou de seleção natural. Essa seleção natural que ele colocou aqui é a mesma seleção que nós hoje estamos passando, tá, gente? Tem muita gente aí que fica brigando por causa de namorado, brigando por causa de qualquer coisa, né? Até, né, por situações desnecessárias, e fica competindo, perfeito? E essa competição acontece muito nos dias de hoje. Outra fala muito legal foi esse de Charles Lyell, um geólogo britânico. A Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas, agindo por um longo período de tempo. Quando ele fala isso daqui, Darwin já começa e fala o seguinte: o planeta é muito antigo e os animais que vivem hoje surgiram por modificações de animais que já viveram no nosso planeta, ou no caso, no passado. Ele está falando o seguinte, gente. Como o nosso planeta é muito antigo, a gente tem alguns vestígios de alguns animais do passado. Um vestígio muito interessante que nós temos hoje, está escrito aqui no livro também, é o crocodilo. O crocodilo, teoricamente, ele é um ancestral dos dinossauros. É o bicho mais antigo que tem, entendeu? É o bicho mais antigo que tem hoje. É o dinossauro. Então, isso a gente vai ver que alguns animais vão sofrendo modificações com o passar do tempo. E aqui embaixo nós temos o cara que é chamado de Alfred Russel Wallace, que eu falei com vocês agorinha. Esse cara aqui foi o cara que escreveu. Wallace era um naturalista com teorias semelhantes à de Darwin. Enviou um manuscrito para que Darwin avaliasse as teorias dele. Condenaram com as de Darwin. Ou, no caso, eram semelhantes, eram iguais as ideias deles. Porém, aqui eles reconheceu o mérito de Darwin devido aos seus estudos serem mais antigos e completos. Ou, no caso, os estudos de Darwin eram um pouco bem melhor do que o de Wallace. Mas o Wallace, ele também faz parte aí dessa maravilha da teoria da evolução. Fique ligado. Darwin não foi o único. Isso aí cai no Enem, tá? Ó, essa partezinha que eu coloquei aí agora para vocês. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Fique ligado. Tá vendo? Fique ligado aí, ó. Isso aqui, ó. Darwin não foi o único. Não foi o único a falar de seleção natural. O Wallace também propôs a ideia de seleção natural como um mecanismo essencial para o processo evolutivo. Beleza? Se cai no Enem, tá, gente? Caso do melanismo industrial. Eu não sei se vocês já até fizeram atividade sobre isso e que eu mandei para vocês. Já até fizeram atividade sobre isso. Eu vou fazer o seguinte: o melanismo industrial eu vou deixar para uma próxima aula, porque ele já começa a mudar o contexto da história agora. Beleza? Aí eu vou deixar isso aqui para uma próxima aula. Tranquilo? Já mandei no grupo sim, tá? Esses slides. Mas se vocês quiserem, depois eu mando de novo. Eu mandei no início do ano. Pessoal, deixa eu conversar com vocês aqui agora. Eu vou parar de gravar porque... Então, vocês gostaram da aula? O que vocês acharam? Agora já é uma coisa mais pra gente aqui. O que vocês acharam da aula? Eu gostei muito da ideia de fazer videoaula online, porque, tipo, como a gente não tá na sala, a gente acaba perdendo muito. E em casa, às vezes, não, sozinho, não é a mesma coisa. Aí, com a aula online, ajuda muito. Ai, pô, que massa, velho. Então eu fiquei muito feliz. E eu vou contar um segredo pra vocês, tá?
Nossa, eu tô muito feliz que eu tô me sentindo na sala de aula, tá ligado? Assim, pô, amei a ideia também, assim, de fazer isso. Eu não sou muito bom, eu tô aprendendo esse negócio de fazer videoaula, mas eu gostei muito da aula de hoje. Assim, eu espero que as próximas deem mais alunos, né? E vocês vão falando, pô, foi massa, tal, pra ver se incentiva. Porque a gente tá tendo um problema, muitos alunos estão deixando de estudar, entendeu? Aí, isso aqui é mais uma forma de incentivar vocês a estudar, entendeu? Muito bom os slides também, igual você faz na sala de aula, que dá pra gente ver e acompanhar o que você está explicando. E isso, eu botei uma canetinha agora, né, uma vermelhinha lá, que dá pra vocês verem que eu tô riscando. Tranquilo? Que bom, gente, eu fico feliz. E então, fica marcado então para semana que vem, na terça-feira, né, eu anotei aqui, terça-feira às 16 horas, beleza? Aí eu continuo falando sobre o melanismo industrial. É porque vai dar uma mudançazinha aí um pouquinho na história aí, então a gente já pega um outro raciocínio. Tranquilo? Ô, Márcio, qualquer. Márcio, Oi. essas aulas você está postando. Fala de novo que eu não te ouvi. Essas você está postando onde? Eu vou postar elas no Facebook, eu posto elas no YouTube e depois eu jogo o link para vocês lá no grupo, tá bom? Márcio, já tem o link da última aula que você fez? Já, mas ela vai. Tem. Se vocês quiserem, depois eu jogo aí no grupo para vocês. Você podia mandar de novo, fazendo favor? Mando Que eu sim. perdi. Tá, Obrigada. de nada. Alguém, Guilherme Bispo, Márcio, qualquer dúvida, posso mandar no grupo ou esperar a próxima aula? Não, você pode tirar dúvida durante a aula ou você pode tirar dúvida depois lá no grupo. Só que eu vou explicar para vocês como está funcionando. Eu estou trabalhando das 7h30 até as 17 horas. Depois disso, eu atendo alguns alunos, converso e tal, mas porque está sobrecarregando muita gente em casa, entendeu? Às vezes eu tô até meia-noite, às vezes atendendo o aluno. Aí eu fiz um cronogramazinho para mim, eu vou até postar para vocês uma agendinha que eu fiz, talvez vai até servir para vocês. Aí eu tô tentando seguir dentro dessa agenda, entendeu? Mas você pode mandar dúvida no grupo, que assim que puder eu respondo. E também aqui, ó, durante a aula vocês podem perguntar e tirar dúvida, tá, gente? A aula aqui é como se fosse na sala de aula. É só você, ô professor, uma pergunta, uma dúvida, beleza? Beleza. Então, gente, um bom final de semana para vocês. Tá joia? Um abraço. Tô muito feliz. Não veio a escola toda, mas eu gostei muito da participação de vocês, tá bom? Forte abraço aí, até a semana que vem, tá joia? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Tá bom, até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço.